Sabe por que a conversa entre o presidente Lula e Donald Trump rolou em total sigilo, com a imprensa só sendo avisada depois que já tinha acabado tudo? Não foi para proteger segredo de Estado, não. Foi, pelo jeito, para proteger o próprio Lula, para evitar que o mundo visse a humilhação, o puxão de orelha que ele sabia que ia levar. Essa ligação secreta não foi um ato de discrição, foi, ao que tudo indica, um ato de puro medo. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa aprender a ler o que não está escrito, a ouvir o que não é dito nos comunicados oficiais de Brasília. O Palácio do Planalto soltou uma nota triunfante, celebrando um telefonema entre o presidente Lula e Donald Trump. A narrativa que eles querem nos vender é a de que as relações estão sendo restauradas, de que o diálogo voltou, de que tudo foi feito em um tom amistoso. Mas quando a gente olha para os detalhes, para as entrelinhas, a história que parece se desenhar é bem diferente. É uma história de fraqueza, de medo e de uma humilhação cuidadosamente escondida. O primeiro e mais gritante sinal de que as coisas não foram tão amistosas assim é o próprio sigilo da operação. Pensem comigo, se a conversa fosse realmente um passo positivo, uma reaproximação, por que fazê-la às escondidas? Um líder seguro de si, que está negociando em pé de igualdade, faz questão de ter a imprensa presente. Ele quer que o mundo veja o seu aperto de mão, que ouça as suas declarações. A publicidade, nesse caso, é um sinal de força. Mas o que a gente viu foi o exato oposto. A ligação aconteceu em segredo, a portas fechadas. A imprensa só foi avisada depois que o telefone já tinha sido desligado. E por que tanto segredo? Para mim, a resposta é simples. Porque o presidente Lula estava morrendo de medo. Medo de ser humilhado publicamente. Ele sabe com quem está lidando. Ele sabe que o Donald Trump não é um político tradicional, que segue o script da diplomacia. Ele sabe que o Trump é direto, que ele fala o que pensa e que ele não teria o menor problema em dar um puxão de orelha no presidente brasileiro na frente de todo mundo. E o Lula, que construiu a sua carreira sobre a imagem de um líder popular e respeitado, não podia correr o risco de passar por essa vergonha. A gente precisa lembrar que a informação inicial era de que o Trump queria um encontro presencial, olho no olho. E o Lula teria refugado, teria fugido, preferindo a segurança de uma ligação telefônica. E mesmo assim, mesmo no telefone, ele precisou se cercar de toda a sua equipe, do vice-presidente aos ministros e até do seu marqueteiro pessoal, o Sidônio Palmeira. É a imagem de um homem inseguro que precisa de uma tropa de choque ao seu redor para ter a coragem de fazer uma simples ligação. Agora, vamos analisar a nota oficial que o governo soltou, porque ela é uma verdadeira obra-prima da propaganda, do que a gente chama de chapa branca. Ela é muito mais reveladora pelo que ela esconde do que pelo que ela mostra. A nota diz que a conversa foi em tom amistoso, que eles relembraram a boa química que tiveram na ONU. Isso é o que se espera de qualquer comunicado diplomático. Mas aí, a nota lista tudo o que o Lula pediu. Ele teria solicitado a retirada da sobretaxa de 50%, o fim das medidas restritivas contra as autoridades brasileiras e por aí vai. É uma lista de desejos, um pedido de arrego. Mas e a outra parte? O que o Donald Trump pediu em troca? A nota não diz. Ela silencia completamente sobre as demandas do lado americano. E esse silêncio, para mim, é a confissão. Porque se os pedidos do Trump fossem simples, se fossem apenas questões comerciais, eles estariam na nota. O fato de eles terem sido omitidos sugere que foram pedidos duros, constrangedores, que o governo não tem a coragem de admitir publicamente que está tendo que negociar. E que pedidos seriam esses? A gente pode imaginar com base em tudo o que o governo americano tem dito. Com certeza, o Trump deve ter colocado na mesa o fim da perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro e à direita brasileira. Com certeza, ele deve ter exigido o fim da censura, o respeito à liberdade de expressão e às empresas de tecnologia americanas. Com certeza, ele deve ter deixado muito claro que não vai tolerar o alinhamento do Brasil com ditaduras como a de Cuba e da Venezuela. Esses são os pontos que realmente interessam aos americanos. E são os pontos que o governo Lula não pode admitir que está sendo pressionado a ceder, porque isso destruiria a sua narrativa de defensor da soberania. O silêncio da nota oficial é o grito do constrangimento. Mas a prova final de que essa conversa não foi nada boa para o Lula, a verdadeira cereja do bolo da humilhação, está no nome que o Trump designou para continuar as negociações. Ele não escolheu o seu secretário de comércio. Ele não escolheu o seu vice-presidente. Ele escolheu o secretário de Estado, Marco Rubio. Agora, a gente precisa entender quem é Marco Rubio
no xadrez da política americana. Ele é talvez o maior, mais ferrenho e mais articulado inimigo do socialismo e do comunismo na América Latina. Ele odeia o regime cubano, ele odeia o regime do Maduro. Ele é o arquiteto de muitas das sanções e das políticas de linha dura contra as ditaduras da nossa região. E o Lula sabe disso, o PT sabe disso. Para eles, o nome do Marco Rubio é como o nome do diabo. E o que o Trump fez? Ele disse: ok, Lula, você quer negociar? Então você vai negociar com o seu pior pesadelo. Você vai sentar na mesa com o homem que mais despreza tudo o que você representa. Isso não é um gesto de amizade. Isso não é um sinal de que as coisas vão melhorar. Isso é uma declaração de guerra. É o Trump colocando o lobo para tomar conta do galinheiro. É ele dizendo que, a partir de agora, a negociação com o Brasil não será mais técnica, será ideológica. Será uma negociação onde os princípios da liberdade e da democracia estarão no centro da mesa. E a gente sabe que, nesse tipo de negociação, o governo Lula não tem o que oferecer. A nomeação do Marco Rubio, para mim, foi a jogada de mestre de Trump. Foi a forma que ele encontrou de dizer, sem precisar levantar a voz, que ele não vai ser enganado, que ele sabe exatamente com quem está lidando, e que a conversa, a partir de agora, vai ser em outro nível. E o fato de que a contraparte do Rubio nessas negociações será o Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad e o Mauro Vieira, só torna a cena ainda mais patética. É como colocar um time de juvenis para jogar a final do campeonato contra um time de profissionais. O que a gente viu, portanto, não foi uma restauração das relações amigáveis. O que a gente viu foi a formalização da submissão. Foi um presidente brasileiro, morrendo de medo, fazendo uma ligação secreta para o seu homólogo americano, implorando pelo fim das sanções e recebendo como resposta a indicação do seu maior inimigo ideológico como o seu interlocutor. Foi uma humilhação em vários atos, cuidadosamente disfarçada por uma nota oficial que tenta nos vender uma realidade que simplesmente não existe. A verdade é que o governo Lula parece estar completamente perdido, sem estratégia, reagindo aos acontecimentos em vez de ditar o ritmo. Eles estão apanhando, e a única coisa que conseguem fazer é tentar esconder os hematomas. Mas a gente está vendo. A gente está conectando os pontos. E a gente sabe que, por trás da pose de estadista, existe um homem que parece estar com muito, muito medo. E ele tem todos os motivos para estar. Essa história toda é um retrato perfeito de como, nos bastidores do poder, as coisas são muito diferentes do que a gente vê na propaganda oficial. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a ligação secreta foi um sinal de medo do Lula? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar sobre essa jogada de xadrez. Um grande abraço.